Olá, boa noite a todos. Vão ingressando, daqui a pouco o Bruno Freire ingressará na nossa live. Hoje a live será sobre um tema muito bom. Olá, boa noite, Jamel. Boa noite, Manuela. Tudo bem? Vamos aguardar o Bruno ingressar. Ele é um grande advogado, sabe muito de processo. A gente vai aprender bastante. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para ele. Eu acho que eu vou ver. Eu quero. Olá, Marcos, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar o Bruno ingressar. Ele deve estar chegando. Agora houve uma modificação no time do Instagram em relação à live, né? Então, assim, quando chegava perto de terminar 1 hora, a gente tinha que fazer a pessoa concluir. Agora a live pode ser até 3 horas. Aí é muito, né, gente? Mas de qualquer forma, você não precisa fazer a pessoa desligar, terminar o raciocínio. Dá para fechar o raciocínio antes de encerrar. Alô, Manuela. Boa noite, Marcos. O Bruno deve estar chegando, porque o horário é às 19, então ele deve estar chegando. Chegando até parece que está na rua, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Responde fazendo um favor. Boa noite. Marcos, responde para mim se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Bruno. Boa noite. Já apareceu o convite para você? O Marcos, ele é muito pontual, já está entrando. Olá! Boa Boa noite, noite. Oi, Patrícia. Basílio, boa noite. Tem que cumprimentar os amigos que estão chegando, Marcos. Como vai você? Tudo bem, um prazer debater Ah, esse papo aqui com você, né? Eu agradeço muito o convite. eu que agradeço a presença. Eu sou uma pessoa que gosto muito de processo, estudo processo há bastante tempo, porque eu sou bem mais velha que você. Você é Não um jovem. parece. Sou. Você sabe que eu tenho 57 anos, né? Pô, tô parecendo ter minha idade, 40 e pouco é minha idade. Você é muito gentil, como eu já disse. Você viu que eu percebi um pouco você sem ter nem muita intimidade, né? Só de observar, porque eu sou muito observadora. Mas a minha live tem uma distinção das demais. Boa noite, professor Marcos. A minha live ela tem primeiro um espaço humano. Qual que é esse espaço humano? Eu vou dizer por que eu te escolhi e vou pedir para você contar a sua história profissional. Sabe por quê? Quando eu criei esse projeto, você pode ver lá que eu tenho um tema, né? Os profissionais que nos inspiram. Como nós estávamos passando um momento que o direito do trabalho estava reaquecendo, porque ele nunca deixou de sê-lo, né? Não vou admitir nunca isso. Eu peguei e pensei, não, eu não quero fazer uma live assim só para conhecimento, eu quero trazer algo de vigor para nós, para a gente agora voltar assim, que ninguém chega perto mais da área de direito do trabalho, sabe? Para reaquecer. Aí eu quis trazer profissionais para que eles contassem a história, para dar exemplo. Você não sabe o tanto de coisas legais que já passou por aqui, que eu estou fazendo essas lives desde julho, 15 de Olha só. julho. Então, já passou grandes profissionais, e eles contaram as histórias mais diferentes da que você imaginar. Você sabe, assim, você fica surpreso. Assim, alguns deles começaram como trabalhador rural, outra empregada doméstica, você sabe, assim, e grandes profissionais. Então, assim, eu fiquei tão feliz com esse projeto que eu não vou abandonar. O professor Guilherme, quando fez comigo, falou, Patrícia, nunca deixa esse projeto. Você pode não ficar tão intensa, mas você sempre traz, porque ele é muito humano. E assim, teve gente que declamou poemas, você não Legal. sabe. É lógico, Diferente, né? é, Diferente, é lógico que o Bezerra cantou, né? Você não tem dúvida que o Bezerra cantou, né? Você não com tem dúvida. certeza. Ele canta em todas as palestras, né? Quem dirá Você nas imagina na lives, minha né? live que eu estou dando liberdade. Oi, Josi, boa noite. Então,
Eu vou dizer por que eu te convidei. Como é que eu lhe conheci? Lhe conheci, assim, à distância, né? Porque eu não lhe conheço pessoalmente. Nós temos alguns amigos em comuns, mas a gente não se conhece. Acho que você não tinha nem ouvido falar de mim antes, né? Eu lhe conheci fazendo uma live com o ex-ministro Alberto, né? Alberto, que é o nome dele? O Carlos Alberto. Carlos Alberto, Alberto. Reis de Paula. Perfeito. Isso. Que eu assistia muitas lives como é que chama? Agora eu esqueci o nome do brasileiro, academia, da Academia Brasileira. Certo. E eu sempre assistia, e aí eu estava assistindo e eu não lhe conhecia. Nunca tinha ouvido falar de você. Quando eu vi a sua propriedade em argumentar as questões jurídicas, processuais, as quais eu partilhava a sua posição, quando eu vi você defender o 489 da forma que você defendeu, eu falei, nossa. Aí eu falei, eu te admirei, porque assim, o 489 é uma ousadia, né? É uma ousadia necessária, que nem precisava, na verdade, né? Porque não precisava nem disso, mas precisou, foi necessário. E você argumentou com uma convicção, uma defesa da nossa classe, que eu fiquei muito satisfeita, sabe? E eu lhe vi assim, muito jovem, né? E eu pensei, nossa, que bom, né? E assim, você é muito preparado. Mesmo sendo muito preparado, você é simples. Isso é uma coisa muito importante, porque eu trabalhei com os homens mais preparados e mais simples durante 14 anos, que é a professora Mauri Mascaro. Perfeito. Então, você trabalhou com ele, né, no escritório dele. Isso. E fez mestrado na USP também. Fiz. Estou fazendo doutorado na Tor Vergata de Roma com Giancarlo Peroni, que era amigo do professor Mauri. Que bacana. Que Entendeu? Bom. Que bom. E, na verdade, eu gosto muito de processo. Você fala assim, Patrícia, qual que é a sua maior facilidade? Processo. Mas eu amo teoria geral. Então, meu mestrado foi em teoria geral e meu doutorado é em teoria geral. Então, mas processo é uma coisa que eu gosto demais. Quando eu estudei no início, eu estudei em Ponte de Miranda. Então, ao vê-lo falar, e com o seu sotaque, eu falei, nossa, será que eu estudou também um pouquinho em Ponte de Miranda? Fiquei pensando. Todos nós estudamos, né? Ponte de Miranda, todos nós, né? Leitura obrigatória, né? Não é, mas eu acho que hoje em dia ninguém lembra disso, mas nem nos livros que não são atualizados dele é maravilhoso, né? Todo mundo acha que é complexo. Olá, Lúcio, tudo bem? Então, o que eu gosto... Hoje existe um abismo, viu, Patrícia? Já que você falou aí de Ponte de Miranda, é uma opinião que eu tenho. Fala. Existe um abismo entre esses clássicos e a geração mais nova, no que tange a profundidade, né, de trabalhos intelectuais. Hoje se publica de tudo, se publica muito superficialmente, sem a profundidade desses clássicos. Muito. Então, eu sempre indico muito para meus alunos os clássicos. Então, por exemplo, outro dia eu tive a oportunidade de pegar um parecer com o professor Arion Sayão Romita. Eu conheço ele muito, né? Eu conheço ele muito. Aposentado lá da Universidade de Celestino, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele foi o único professor que foi titular das duas universidades lá, a Federal do Rio e a Universidade do Estado do Rio. Que são ele sabe muito. Né? Ele sabe muito. Das duas. E certa feita eu peguei um parecer com ele e contratei para um processo. Hoje ele não está mais dando, ele já está bem parado. Mas isso tem uns 3 anos. E quando eu fui buscar o parecer, ele me deu uns trabalhos que ele tinha escrito e que não tinha publicado. E Bruno, aqui, ó, para você levar os seus alunos lá na faculdade. E eu voltando para São Paulo, peguei o avião, né, com aquele bloquinho de artigos e comecei a ler. Eu tive uma crise assim, que eu falei, nossa, como está distante a minha geração desses professores que eu gosto de chamar de clássicos, né? São Qual mesmo. a profundidade que eles escrevem, que eles se aprofundam nos temas. Então, assim, é importantíssimo a gente não esquecer desses clássicos, né? Eu queria te mostrar um livro dele aqui de princípios que eu estou lendo por causa do meu doutorado dele, do Arion Sayão Romita. Então, é importante para as novas gerações estarem lendo esses clássicos. Eu sempre indico para os alunos, porque realmente tem uma distância muito grande. Hoje se escreve muito
escreve com muita superficialidade. Antigamente escrevia menos, escrevia com muito mais profundidade. Porque profundidade requer tempo. Com erudição, né? Com erudição. Eu acho que nem é erudição, porque às vezes eles eram simples para escrever. Eu acho que era assim, uma inquietação, uma profundidade mesmo, como você está falando, mas assim, com fundamentos, sabe, mais consistentes. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião. Principalmente o Orion. O Orion, ele chega a ser... Ele é mais que clássico, ele é fundante. Exatamente. Né? Então, acho que a gente que visitou eles, nós temos essa obrigação, né, de resgatar, você não acha? Com certeza, com certeza. É algo que eu sempre cobro dos alunos. Então agora eu queria que você contasse a sua história, como foram as suas escolhas, que momento você fez as suas escolhas, como que você pensou, quais dúvidas que você as teve. Eu quero que você conte a sua história para servir como exemplo na hora que a pessoa tiver a mesma dúvida que você, ou então a mesma certeza. Perfeito. Para quem não sabe, eu sou soteropolitano, né? Sou de Salvador, Bahia. Sim, eu sei. Me formei lá na Universidade Federal da Bahia. Antes, tive dúvidas, né, se seguiria o direito, porque meu pai era médico. Meu pai é um médico lá, conceituado em Salvador, professor da Universidade Federal da Bahia, é muito conceituado. E eu sempre houve uma influência grande, né, para eu seguir a medicina. E aí já é uma primeira dica, né? Assim, você tem que fazer o que ama, né? E eu com aquela dúvida, porque eu pegaria o consultório dele montado, tudo num caminho muito mais fácil, né? Mas eu não me sentia bem, eu não tinha vocação, nunca gostei de entrar em hospital, nunca gostei de ver sangue, né? E aí fui fazer um exame, um teste vocacional com a psicóloga, e ela me emprestou um livro que falava das profissões. E quando eu li sobre o direito, sobre o trabalho do direito, o trabalho do advogado, do juiz, dos promotores, eu me encantei com aquilo ali. E aí decidi realmente fazer direito. Fiz um vestibular, na época era um vestibular bem concorrido, e consegui entrar, né, na Universidade Federal da Bahia, que detalhe é que eu morava num bairro que é a Graça. Eu conheço. Da minha janela eu via a faculdade. A faculdade de Direito em Salvador fica no campus do Canela. E quando eu era moleque, né, se estiver gravando, depois você edita essa parte, eu quebrava as vidraças da faculdade. Né? Quem não fez alguma coisa errada? Estilinho, eu ficava quebrando as vidraças da faculdade com a turma de moleque ali do prédio. Né? E depois eu fui estudar. Né? Então eu escolhi, eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, meu encantamento era tão grande de estar naquela faculdade de Direito, que na Bahia é a faculdade tradicional, né? A faculdade é uma faculdade centenária. Eu lembro de ter, assim, na primeira semana de aula, eu subi correndo com ansiedade enorme para a biblioteca, peguei um livro, né, que eu vi mais bonito, assim, de introdução do direito, e li. Mas eu não entendia, eu não conseguia. Olha eu isso! Eu não entendia, né? Porque era um livro de sociologia jurídica. Que beleza! Nossa, e foi muito engraçado essa passagem, né? A ansiedade que a gente tem, né? Que tudo tem... Quando descobre algo, né? Quando descobre algo. Você sabe que quando você está falando, eu me lembrei de um conto da Clarice Lispector, quando ela pegou o primeiro livro que ela leu. Aí isso que ela era pobre, foi fazer uma visita para uma vizinha e ela viu um livro do Monteiro Lobato. Aí a vizinha viu que ela queria ler e emprestou. Aí ela falava assim, nossa, mas eu não sabia onde eu colocava ele, só punha no meu colo, se eu encostava aquele livro. Essa mesma emoção que você teve. Não é? E aí eu lembro que eu comecei logo a estagiar cedo, né? O estágio é uma coisa importante, outra coisa, né? E no terceiro semestre de faculdade eu já me meti no escritório de advocacia. Já? O meu pai me indicou, era um cliente dele, a filha dele tinha cuidado dos filhos, dos netos, era um advogado, Clóvis Mascarenhas. Ele tinha o escritório dele numa casa. E para mim ali foi o encantamento com a advocacia, né? Porque quando eu entrei na faculdade, pensava em ser juiz, eu queria ser juiz.
enfim, achava... Mas quando eu comecei a trabalhar com esse advogado, que era um senhor, né, um advogado bem experiente, e eu ia com ele para as audiências, ele ia fazer as audiências trabalhistas na época, né, eu acompanhava ele, ficava assistindo. Aquilo me veio também um encantamento pela advocacia, né, que veio ali a mosquinha e me mordeu, olha, essa é a profissão. Então, essa é a rainha das profissões. Não existe outra, é isso aqui que eu quero. Aí eu fiquei no escritório dele um ano e meio, 2. Aí recebi um convite para ir para o escritório de um outro advogado, que era um advogado de São Paulo. Porque eu já ia te perguntar, como é que você veio parar em São Paulo? Vou chegar lá. Eu fui estagiar com esse advogado, Luiz Gonzaga de Paula Vieira, que foi um advogado que teve muito sucesso aqui em São Paulo. E ele ganhou muito dinheiro e falou, casou com uma baiana, comprou umas terras no sul da Bahia, falou, não vou parar de advogar, vou curtir a vida agora. Só que ele, em Salvador, as empresas, né, que ele advogava em São Paulo, ficavam cobrando, pedindo para ele fazer. Ele montou um escritório muito artesanal e advogando para as empresas de São Paulo, lá em Salvador. E aí foi outro grande mestre que eu tive na advocacia, né, que era um advogado assim, sensacional. Às vezes naquela época, processo físico, né, a gente ia estagiar no fórum para fazer a carga, e antes de passar para esse processo, eu ficava lendo. E lia e falava, doutor Luiz, isso aqui não tem jeito não, acho que já era. Você falava? Eu pegava, folheava assim, e falava, não, Bruno, aqui a gente tem um caminho. Então, assim, era aquele advogado que sempre achava um caminho, né? Sempre achava um caminho para resolver. E lá eu me formei, né? Ainda fiquei na história dele mais um ano, mas eu queria vir para São Paulo, eu queria me qualificar, né? Então eu tinha ideia de queria fazer mestrado aqui, né? Eu tinha feito uma especialização em processo do trabalho na Universidade Federal da Bahia, mas eu estava querendo ter essa experiência de fazer um mestrado em São Paulo, que sempre foi uma referência acadêmica, né? E daí eu falei, não, vou para São Paulo. Primeiro eu tentei arrumar, vim, né? Fiz uma entrevista numa empresa, não deu certo. Depois eu voltei para Salvador, fiz a entrevista para tentar um emprego, né? Porque não dava para vir só estudando, né? Não, né? Voltei, e aí surgiu a oportunidade em outra empresa. Eu até falei, aí meu pai falou, pai, você vai gastar dinheiro de novo, vai pagar avião. Eu falei, não, meu pai, eu vou conseguir, eu quero morar em São Paulo. Meu sonho. Eu quero fazer o mestrado lá, eu tenho que arrumar um emprego. E aí vim e consegui, né, uma vaga de assistente jurídico. Ai, que beleza! E aí vim para São Paulo, condição assim, recém-formado. Eu lembro que eu dormia, cheguei logo que cheguei, na casa de um amigo, num colchonete no chão, começando a vida mesmo. Olha! Tinha pouca roupa, sem dinheiro, né? Então foi um começo bem difícil aqui. E aí quando eu passei no mestrado na PUC, e o dinheiro não dava, né? O dinheiro que eu ganhava como assistente jurídico. Meu pai até me ajudou no início. Eu não queria mais pedir dinheiro, não sei sair de casa, recém-formado. Mas para a educação, eu sabia que eu... Pai dá, né? Para a educação então, ele falou, não. Aí eu pedi, não, você pode me dar metade, né? Então ele me ajudou durante um ano a pagar metade do mestrado. E realmente o dinheiro não sobrava, Patrícia. Eu pagava ali o metade do mestrado, pagava o aluguel, pagava... E não sobrava nada no final do mês. Era uma vida bem que judiação! Então está dentro das histórias que vieram aqui contar vários, né? Então foi uma dificuldade. Mas aí as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei como assistente jurídico, aí fui crescendo, daqui a pouco já era gerente jurídico. E aí eu falei, não, agora eu não vou mais voltar para Salvador, né? Eu comi já comendo osso. Agora eu comecei a comer o filé mignon para Salvador. Porque meu plano era ficar um ano em São Paulo e voltar para Salvador. Meu plano era fazer os créditos do mestrado e voltar até para escrever o trabalho em Salvador. Em Salvador. Em Salvador, eu sempre fui muito apaixonado por Salvador. Salvador igual eu por Goiânia, eu sou de Goiânia. Você é de Goiânia, né? Então é uma cidade encantadora, assim, uma cidade que tinha muitos amigos, sabe? Minha raiz ali, muito forte. Mas eu acabei ficando, aí fui ficando, falei, terminei o mestrado, vou começar o doutorado. Aí comecei o doutorado, aí recebi um convite de um professor da USP para integrar o escritório dele. E foi, acho que ali que foi o momento que eu desisti de voltar para Salvador, né? Porque eu vi que tinha uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Para quem chegou na cidade dormindo no colchonete no chão, né? Eu virar sócio de um professor da Universidade de São Paulo era assim uma oportunidade
de ouro, né? Eu criei a área trabalhista desse escritório, e aí foi que minha carreira beleza. como advogado deslanchou, né, em São Paulo. Né? E qual o tema que você fez de mestrado? Eu escrevi na época sobre ação rescisória. Nossa, tema muito denso. Tinha um artigo do Código de Processo Civil que falava que a propositura da ação rescisória ela não tinha o condão de suspender a execução da decisão que você buscava rescindir. Isso. E eu escrevi um trabalho sustentando que era possível essa suspensão, né? Desde que tivesse uma probabilidade grande de a ação rescisória ser efetiva, da decisão realmente conter um então foi essa grave, sua dissertação, né? Do mestrado? Foi essa a minha dissertação. Então foi tutela de urgência na ação rescisória. Ai, que maravilha! E depois a lei mudou. Então o que eu sustentei... Foi contemplado. A lei mudou. Então foi bem interessante, porque o que eu defendi academicamente, 2 anos depois veio a lei e alterou o artigo do CPC, dizendo que a ação podia suspender. Olha, e o meu mestrado aconteceu a mesma coisa. Meu mestrado foi sobre fontes. Eu sustentava que o acordo devia prevalecer quando tivesse que o 620 estava superado. Porque era uma base do professor Amaury, na verdade. Porque mestrado você não precisa ser novo, né? E aí, depois a reforma contemplou. Legal. Mas não era o professor. É bom, né? Dá uma satisfação. Você fala, pô, tô no caminho certo. Né? E o doutorado, qual foi o seu tema? O meu doutorado, aí eu já comecei a direcionar mais para o processo do trabalho. Né? E eu trabalhei a aplicação aquelas reformas que alteraram a execução civil, que foram 2 leis, né? 11.232 e 11.386, alteraram vários artigos da execução no Código de Processo Civil. E, na época, eu percebi que cada juiz estava aplicando o código de uma forma. E isso me incomodava muito. Sempre me incomodou muito. E aí eu fiz uma tese de doutorado propondo uma unificação do sistema de execução, porque a gente sabe que na execução trabalhista você ainda envolve a lei de execução fiscal. Sim. Então você trabalhar com 3 diplomas na execução. O CPC, a lei de execução fiscal e a CLT. Então, essa heterointegração de normas, eu fiz uma pesquisa de campo no doutorado com juízes de primeira instância e do Tribunal que do legal! São Paulo, e eu cheguei a constatar o que todo mundo sabia. Né? Cada juiz estava aplicando de uma forma a lei. Então, a multa do 475J na época de 10% era uma celeuma. 50% dos juízes aplicavam, 50% não aplicavam. Então, você tinha uma insegurança jurídica que me levou a escrever uma tese propondo uma unificação desses 3 sistemas de execução. Eu sabia que no processo de conhecimento isso não era possível fazer, porque cada área, né, a instrumentalidade do processo, cada área tem as suas peculiaridades. Né? Você não dá para fazer um processo de conhecimento. Tinha gente que defendia, por exemplo, o Almir Pazianotto, ele defendia unificação processual. Sim. Todos. Eu não, eu me limitei à execução, porque na execução o objetivo da execução civil, trabalhista, fiscal é uma só, é a mesma, que é a entrega do bem da vida. Então, na minha tese de doutorado, eu propus essa unificação e fiz um sistema de execução unificado. Né? O meu trabalho trazia um projeto de unificação da execução. Mas aqui, diferente do mestrado, nunca virou lei. Né? Realmente, aí só a contribuição dessa heterointegração de normas de como fazer, que isso inspirou até a minha última obra, que é a obra que eu comento o CPC, o atual CPC de 2015, por processo do trabalho. Eu comento artigo por artigo, dizendo se aplica e como se aplica no processo do trabalho. Né? Então, essa realmente é a minha área de especialização, acabou ficando por conta do doutorado, por conta de gostar muito de processo e por conta de ter feito o mestrado em processo civil. Eu sempre estudei muito processo civil. O doutorado, apesar de ser em processo civil, já com um direcionamento para o processo do trabalho. Né? A partir daí, eu comecei a direcionar os meus estudos e produção científica para o processo do trabalho. Bem como minha advocacia também. Né? Pode continuar. Estou te ouvindo. E daí, eu fiz o mestrado e o doutorado na PUC, aqui de São Paulo,
E por conta de trabalhar no escritório de um professor da USP, eu fui convidado para trabalhar como assistente na USP. Olha que legal! E aí eu tive uma experiência muito, muito, muito produtiva, que eu passei 4 anos na Universidade de São Paulo como assistente. Então, eu era assistente do professor. O professor que me indicou era o professor Paulo Lucon, que era do escritório dele. E aí tinha uma matéria na pós-graduação que era ministrada por ele, pelo professor titular Flávio Luiz Yarchel. Conheço. Eu trabalhei no escritório do Yarchel. Um período. E para mim ali foi uma situação muito desafiadora, né? Porque, eu imagino. Primeiro, eu baiano, né? Segundo, doutor pela PUC, né? Ali todo mundo queria ser assistente, todo mestrando, doutorando quer ser assistente, porque é o caminho para ser professor. Sim. E aí eu tive essa indicação, pulei uma fila enorme, e entrei. Tanto que na época houve uma resistência inicial, né, do professor titular, mas o professor Paulo Lucon, de forma muito habilidosa, ele ele deu uma sugestão. Vamos colocar 2 assistentes. A gente coloca o Bruno, que é, né, doutorando pela PUC, e a gente coloca, na época já era... Um da USP. E um da USP. E aí, ele, de forma habilidosa, ele colocou um amigo meu, que era doutor pela USP, que hoje até é professor lá da USP, que é o professor Heitor Sica, que é um exímio processualista, excepcional. Então, era eu e Heitor como assistente do professor. Era Flávio Yarchel, Lucon e Oreste. Eram 3 professores e 2 assistentes nas matérias. Então, cada semestre a gente tinha uma matéria na pós-graduação do departamento de processo. Então, um semestre era processo de conhecimento, outro semestre era recurso, outro semestre era execução, outro semestre era tutela de urgência. Ai, que beleza! Então, foi assim, um aprendizado muito grande, mas ao mesmo tempo um desafio, né? Porque, como eu disse, eu era um doutor da PUC, baiano, na Universidade de São Paulo. Então, em São Paulo! Eu me preparava muito para as aulas, né? Assim, eu me preparava muito, porque era você... nível, com o ministro Alberto, eu observei, você é extremamente denso, né? E lógico. Então, isso é muito bom. Isso dá para perceber na sua fala de processo que você é muito preparado. E ali, quando eu saí, eu estava com 2 anos na USP como assistente, eu aí saí do escritório do professor Paulo para montar o meu escritório. Ficou uma situação chata ali, eu saindo do escritório e continuar. Só que o professor Flávio Yarchel, ele falou, não, eu não quero que você saia aqui, não. Você é competente, você vai continuar trabalhando comigo. Então, eu saí do escritório, mas continuei mais 2 anos na Universidade de São Paulo como assistente do professor Flávio Yarchel, que foi assim, excepcional. E aí, ele é uma graça. Estava até, quando ele não podia dar a aula, eu dava aula na graduação. Quando tinha os seminários da pós, eu que coordenava. E dali as coisas vão, né? Não é nada por acaso, né? Então, eu estava 4 anos na USP como assistente e pensando em fazer o concurso lá, mas eu fazia uma soma dos assistentes que estavam na minha frente, mais velhos que eu, enfim. E eu achava, isso aqui vai demorar, essa fila para andar vai demorar muito. E aí abriu um concurso público na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Que é por isso que você é de lá. Rio, né? A USP do Rio, é uma faculdade estadual. Exatamente. Né? Como é a USP de São Paulo, é a UERJ no Rio. E a coincidência é que a banca, porque existe um alinhamento entre a USP e a UERJ, e a banca da UERJ, os professores, né, na época, era o professor Leonardo Greco, que era o chefe do departamento. Você conheceu ele? Trabalhei com ele, né? Ele era o chefe do departamento. O Paulo César Pinheiro Carneiro, que é outro grande processualista. E aí a banca foi formada com o professor Dinamarco da USP, o Dinamarco, professor Dedac. Não. Então essa foi a banca. E aí veio o concurso para processo civil. E aí tinham 10 candidatos, né, do Brasil inteiro, inclusive um professor conhecido aqui de São Paulo também. E no concurso dos 10, eles aprovaram 3. Só que 2 da UERJ, né, o primeiro e segundo colocado eram da UERJ, e eu fui aprovado em 3º lugar. O professor Leonardo Greco me prometendo o seguinte: olha, Bruno, eu vou me aposentar. Então, daqui a 1 ano você vai ser chamado. Então, você está aprovado.
você é professor da UERJ. Tinha 2 vagas, então, naquele momento? Eram 2 vagas. Só que eles aprovaram 3 e o professor Leonardo Greco ia se aposentar. Só que aí, 3 meses depois, estava aberto outro concurso para teoria geral do processo. E você fez? Eu não queria fazer, eu estava muito cansado, porque eu perdi muitas noites aí me preparando. Eu imagino. Eu estudei muito, estudei muito para fazer o concurso na UERJ. Era uma faculdade super tradicional, super concorrida. Só que lá, eu continuava com as aulas na USP. E aí o Flávio, na sala dos professores, na Universidade de São Paulo, ele falou, Bruno, primeiro ele tinha me dado parabéns, me parabenizou pela aprovação no concurso, sensacional. O professor da UERJ, que bacana, parabéns. E aí ele falou, Bruno, vai ter outro concurso lá, a teoria geral do processo. Falei, professor, eu não aguento fazer não, estou muito cansado. Virei muitas noites me preparando para o concurso. Coitado. E eu não vou fazer não. E aí ele falou, não, você vai. Ele falou assim, não, você vai. Né? Quando eles falam, quando eles falam, a gente faz na hora. Né? Aí ele falou, não. E você vai pelo seguinte, eu vou estar na banca. Então, que eu vou estar na banca. Se você fizer um bom concurso, você não vai ficar em terceiro, não. Se você fizer concurso para ficar em primeiro, você vai ficar em primeiro. Então, vá se preparar para o concurso. Lá vai Bruno de novo, né? Por livros, né? Esposa reclamando, filhos reclamando, todo mundo reclamando. O meu final de semana, eu ia para o escritório estudar no escritório. Eu ficava sábado e domingo no escritório, sozinho, estudando para o concurso. Né? Que eu dificuldade. Ia para o escritório no final de semana, durante a semana eu ia para a PUC, que eu adoro a PUC aqui, que eu moro em Perdizes. Eu sempre gostei muito da PUC, fiz lá, estudei, fiz mestrado, doutorado, eu ia para a biblioteca. Você é filho da PUC, né? É na sua casa, né? E aí deu certo. Eu cheguei no concurso, o concurso com o Leonardo Greco, o professor Bedak, o professor Flávio Archer, e eu fiz um concurso muito bom para a teoria geral do processo. E aí tinha uma grande vantagem da cadeira de teoria geral do processo, que era poder lecionar processo do trabalho. Então eu fui aprovado em primeiro lugar para a cadeira de teoria geral do processo, que é uma cadeira que foi até do Barbosa Moreira, teoria geral do processo, depois hoje é do Paulo César Pinheiro Carneiro, mas são os professores de teoria geral do processo. Então o Barbosa Moreira, que é o grande fundador da escola processual, hoje a gente tem o Paulo César Pinheiro Carneiro, que é professor titular com a cadeira de teoria geral do processo, e eu entrei como terceiro ali. Olha! Teoria geral do processo, parabéns, lecionando o processo do trabalho. Parabéns, que bom, tá vendo? Tá vendo como você é um profissional que inspira? Não é à toa que eu lhe convidei, tá vendo? E essa parte eu não sabia da sua história. Essa parte eu não sabia. Que bom! É a história dura, né? Mas é o gostoso, né? É o gostoso disso tudo. Aí, você já passou, já contou a parte da sua carreira, né? Eu posso fazer algumas outras questões agora, né? Pode, lógico, como você quiser. Então, antes de você entrar no nosso tema de teoria dos negócios jurídicos, que eu gostei muito da sua sugestão, eu fiquei sabendo que você conseguiu já uma mudança naquela questão da impossibilidade de ter recurso quando o relator ou em agravo instrumento da transcendência. Aí eu falei, nossa, eu não poderia deixar de perguntar sobre isso, porque quando eu vi, porque é um tema que palpitante, os advogados estão morrendo na praia, é um absurdo também, eu acho, um absurdo jurídico. E aí eu queria que você comentasse sobre isso antes de você entrar nesse tema. O que você acha? Você se importa? Acho excelente, é um tema importantíssimo. Eu vou até atualizar, né, os colegas que não estão a par, porque o que aconteceu? Houve uma instauração de um incidente de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Cláudio Brandão, relator do processo, instaurou, né, houve a admissão desse incidente e foi para o pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidir se o parágrafo 5º lá do artigo 896-A, inserido pela reforma trabalhista, que traz essa questão que você colocou da irrecorribilidade da decisão monocrática do relator proferida no agravo de instrumento, se essa decisão, se ele entender pela ausência de transcendência, segundo o parágrafo 5º, essa decisão é irrecorrível. Então, é uma decisão de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho decidindo de forma monocrática sobre a transcendência. É um absurdo. Que seja a impossibilidade de interposição de novos recursos.
Então, com a instauração desse incidente, eu tive a felicidade de ser contratado por uma federação, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, para atuar como amicus curiae. Amicus curiae. Nesse julgamento, que é uma questão processual, né, que é minha praia. Densa, né? Exatamente. E aí eu fiz a manifestação, né, pela inconstitucionalidade do dispositivo. E na semana passada houve o julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. Então, o ministro Cláudio Brandão, ele proferiu uma decisão pela inconstitucionalidade do dispositivo, ou seja, possibilitando que as partes recorram dessa decisão monocrática por meio de agravo regimental para o colegiado. Isso, para transformar na decisão colegiada. Uma decisão colegiada. Concordo. E aí, eu fiz a sustentação oral, né? Fiz a sustentação oral bem breve, eles deram 5 minutos, tinham mais quatro advogados. Eu foquei muito numa comparação que eu fiz com a repercussão geral, o requisito da repercussão geral do recurso extraordinário. Isso porque que eu no pensei. Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática que decide pela ausência de repercussão geral, ela não é irrecorrível. Não é? Pois é, foi isso. O regimento do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, traz uma presunção de que há a repercussão geral. Então, e a repercussão geral, ele é um continente que ele, matematicamente, ele absorve a transcendência. Ele é gênero, que a transcendência é espécie. Então, como é que você tem um tratamento no Supremo Tribunal Federal da repercussão geral que não admite essa irrecorribilidade de decisão monocrática, ou seja, a decisão tem que ser colegiada, para um sistema no TST que é o nosso, que é irrecorrível, né? E eu trouxe, nesses breves 5 minutos, eu trouxe algumas matérias, né, que eu mostrei que os ministros do TST estavam decidindo sobre o mesmo tema de forma diferente. Então, eu mostrei alguns temas que já estavam ensejando uma insegurança jurídica enorme. E o escopo do TST é a uniformização, né? Ele não pode fazer isso, né? Está na contramão então, deles. O julgamento, Patrícia, ele ficou 5-4, foi suspenso, faltou tempo. Esse aí eu fiquei sabendo. E vai ser amanhã. Quem quiser acompanhar... Ai, eu vou assistir jogos de futebol. Que horas? 1 da tarde. A continuação do julgamento. Eu vou estar lá, porque o advogado ele tem que marcar presença, né? Em Lógico, não mesmo que não possa oral, falar, mas ele a presença é forte. A presença do advogado é importante. Então, eu me farei presente amanhã. Nossa, fico muito contente de você responder essa questão, porque ela está aí na crista da onda, eu não podia deixar de perguntar, né? E agora, eu queria que você discorresse. Eu acho assim, que seria importante, eu não sei o que você acha, se a gente perpassasse um pouquinho pelo conceito e depois você vai aplicar ou não na Justiça do Trabalho, o que você pensa, o que você quer como é que você sugere que nós vamos fazer? Com esse tema aqui. As convenções processuais, eu até estou vendo aqui a Manuela, que é uma advogada de Florianópolis, que já escreveu comigo e ela defendeu recentemente um trabalho na USP sobre convenções processuais. Eu integrei a banca, ela foi orientada pelo meu colega, o professor Estevão Malê, e ela até já coloca aqui, fizeram convenção processual para a divisão de tempo entre os amigos? Não fizeram não, foi imposto pela presidência do Pleno. Mas o que ocorre? Qual é o desafio? A instrução normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho se posicionou quando da publicação do Código sobre a não aplicação das convenções processuais no processo de trabalho. Então, há uma presunção de vulnerabilidade do empregado que se encaixaria lá no parágrafo único do artigo 190, né, que foi o artigo que generalizou as convenções processuais, né, convenções processuais atípicas, porque as convenções processuais sempre existiram, mas não de forma genérica, de forma atípica, né? Se pegar, por exemplo, na Constituição Federal, a anuência para a instauração do dissídio como um acordo é uma convenção processual. Se você pegar a convenção, quando as partes suspendem um processo. Essa semana eu entrei com um pedido de suspensão de um julgamento para tentar um acordo. Isso é uma convenção processual. Né? Então, as convenções elas sempre existiram, mas não de forma
genérica, a generalização, a possibilidade de generalização com a formação de convenções processuais atípicas. Qual é o argumento do TST em razão da hipossuficiência, que era incompatível? Seria essa, né? Porque a questão normativa ela não diz as razões, mas se você fosse conversar, na época eu conversei com alguns ministros, porque lá não fala nada. Não, é hipossuficiente, é vulnerável. Mas ele tem advogado. Então, exatamente, ele tem, assim, a única situação que eu vejo que há uma certa vulnerabilidade, e aí a gente teria que ter um cuidado maior, seria para a convenção pré-processual, enquanto o empregado ele está na empresa trabalhando, porque ali existe a subordinação. Então, enquanto ele está trabalhando, se pegar um contrato, amigo, vamos fazer uma convenção processual aqui para isso, ele vai assinar. Né? Ele vai, principalmente se for um hipossuficiente. Né? Se for um hipersuficiente, então eu gosto de fazer uma divisão sistemática. Mas você considera que esse valor por hipersuficiente é de hipersuficiente? Eu não considero. Mas na verdade é uma classificação trazida pela própria lei, né? Que traz um elemento aí de custo superior, de valor de dinheiro, que realmente é questionável. Mas é uma classificação legal. Né? Hoje você tem uma divisão clara. Uma classificação legal. Não hipersuficiente. Não posso que merece um discordar tratamento diferente. Né? Uhum. Merece um tratamento diferente. Então, assim, você tem a situação pré-processual, que aqui eu acho que existe uma vulnerabilidade, mas isso não vai invalidar a convenção processual, porque se essa convenção processual ela não trouxer prejuízo para o empregado, não tem por que o juiz invalidar. Então, ele vai ter que aferir. E aqui é uma distinção que eu penso que existe do processo civil e processo de trabalho. As convenções processuais no processo de trabalho devem ter um acompanhamento e um controle maior do magistrado, né, o que não ocorre no processo civil. Então, apoio pré-processual, mas não traz prejuízo, não tem por que anular. Né? E aí você tem uma situação pós-processual, que aqui já não tem mais subordinação. Né? Então, não há que se falar em vulnerabilidade. Como você mesmo disse, ele está com um advogado. Né? Então, aqui, me parece, e aí a gente tem que fazer uma distinção do cuidado, né? Do hipersuficiente e hipossuficiente. Para o hipossuficiente, ainda é admissível, talvez, algum controle ali do magistrado, né? Pelo viés ainda mais publicista do processo de trabalho, pela natureza alimentar, do crédito, né? Pelo toda a justiça do trabalho, se for ver a história... Mas Bruno, eu não consigo entender dessa forma, não me cabe. Se os dois advogados disseram... qual é o aviltamento que daria, que eu não consegui assim, entender esse argumento deles? Não o seu tá bem claro para mim. Será que poderia, em razão de ser uma natureza alimentar, o advogado dele não consultar, ele ter poder de decisão? Será que seria isso? Qual é o perigo aí para mim, para encaixar? Eu penso que o cuidado aqui deve ser com as garantias mínimas do processo. Então, se fizer uma convenção processual que traga uma onerosidade muito grande, seja para o empregado ou para o empregador, para uma das partes, o juiz pode ter esse cuidado, não é? De se houver violação a contraditório, violação à ampla defesa, ou a mitigação das garantias mínimas do processo justo, eu penso que o juiz pode exercer esse controle. O que costumeiramente tem acontecido no âmbito civil dessas convenções, alguns colegas meus civilistas dizem que eles convencionam quase tudo agora, né? E aí eu fiquei assim agora surpresa. E talvez seja a questão da questão alimentar, que seria o que mais seria perigoso, e também do trabalhador, que é muito simples, né, para poder decidir junto com o advogado, não seria isso? Porque no cível, ali você tá lidando no âmbito do direito privado. Eu tenho uma Qual que é a sua posição, e essa posição seria tanto para o processo civil como para o processo de trabalho. Aqui eu não faria distinção, que eu só consigo conceber a realização de convenção processual que seja para melhorar o procedimento já existente.
para trazer eficiência para o processo. Né? Então, a convenção processual, você vai negociar procedimento, ônus, né? Ônus processual. Então, na minha concepção, a convenção processual, seja no processo civil, seja no processo de trabalho, ela só faz sentido se for para trazer uma melhora ao processo, se for para tornar o processo mais efetivo, mais eficiente. Então, aqui, ponto. Não há por que obstar. Né? Então, não há vulnerabilidade na sua posição? A vulnerabilidade seria pré-processual, quando ele ainda tem a subordinação, ou numa convenção processual que piore demasiadamente a situação de um litigante, pode ser até da empresa também, que traga uma violação à ampla defesa, ao devido processo legal. Mas você acabou de dizer que a sua sugestão é para que aprimore, que ajude, não nessa. Então, se a sua sugestão é essa, não há vulnerabilidade? Aí, na verdade, ele deixaria de homologar, de autorizar, se a mudança fosse para piorar a situação de um dos litigantes. Então, esse seria o critério de aceitação da convenção. Né? Logicamente, se você traz uma situação de muita onerosidade para o hipossuficiente, você está piorando o processo. Né? Porque o processo ele deve dar a cada um que é seu. Né? Ele deve trazer uma situação de paridade de armas. Né? Qual o exemplo que você daria de sugestão que você poderia fazer convenções processuais que melhoraria no trabalhista? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tive um caso, eu advogo mais para reclamadas, mas tem um cliente também reclamantes. E eu tive uma cliente que era minha colega, foi minha colega de colégio, de escola. Me indicaram, eu peguei o processo já, não tinha feito a petição inicial, peguei pela metade e entrei. E ela sofreu uma queda dentro da empresa, correndo para uma reunião na escada, que ela caiu. Era uma baita executiva, super bem sucedida, e ela desenvolveu uma patologia de sentir dor. Então, ela teve que colocar um marca-passo, e ela acabou a carreira dela, porque assim, ela vai em casa fazer um bolo, dentro de casa, passa 1 hora fazendo bolo e 4 horas deitada, descansando. Coitada! E eu queria fazer uma perícia com um neurologista, porque essa patologia que ela desenvolveu era uma doença raríssima. Ela foi se tratar nos Estados Unidos. Coitada! Aqui tinha pouquíssimos casos. Ela fez o tratamento dela todo nos Estados Unidos. E eu pedi para o juiz, eu queria que a prova pericial fosse feita por um neurologista. Então, o juiz não quis, o juiz mandou a perícia fazer por um perito do trabalho que disse que ela estava capacitada para o trabalho. Mas o CPC diz que agora tinha que ser um especialista. Então, eu podia fazer uma convenção processual com a parte contrária para definir quem seria o perito, que especialidade seria daquele perito. Mas o CPC já fala disso, que no caso de questões especiais tem que ser um especialista. O CPC já dá essa opção. Mas o médico do trabalho não é especialista, né, em trabalho. Não, mas o especialista no especialista no pedido, né, em relação ao caso. Já dá o CPC já dá esse espaço, né? E eles não aceitaram. Ele não aceitou. Então, eu poderia ter feito uma convenção processual com a parte contrária para escolher o perito, né? A especialidade do perito que iria fazer aquela perícia. Você acha que a parte contrária aceitaria? Se ela poderia perder? Sim. Não, mas ela não sabia, a gente não sabia, né? A gente queria descobrir. Né? Eu acho que qual é o melhor caminho? Aí que vem, qual é o melhor caminho para o processo ser efetivo, para ele trazer efetividade, eficiência. Hoje a gente também... Vou dar mais 2 exemplos de convenções processuais aqui. Com a pandemia, quantos advogados não queriam fazer audiência de instrução telepresencial? Com medo de fraude, dificuldade tecnológica. Convenção processual para fazer audiência física. Exatamente. Mais um exemplo. Na semana passada, houve um seminário aqui da OAB. Eu estou na comissão de Direito do Trabalho, né, coordeno lá a parte de Direito Processual, e fizeram um seminário para falar do PJ-CALC, que há uma imposição agora legislativa de início em janeiro.
E está todo mundo com medo, porque a forma de cálculo trazida pelo PJE não absorve a quantidade de pleitos trabalhistas, a complexidade do cálculo trabalhista. O meu calculista falou para mim que vai prejudicar sobremaneira. Então, aí, Patrícia, é o caso das partes fazerem uma convenção processual para fazerem a perícia de outra forma, para fazerem o cálculo de outra forma, que não pela determinação do PJE cálculo. Por quê? Porque essa convenção processual vai ter o condão de trazer um processo de execução mais eficiente. Bastante interessante isso, porque isso aí já não entra na esfera do direito material, né? Não entra na esfera do direito material, é mais plausível. Negociação de procedimento. Então, a base seria o artigo 190 e qual para poder contrapor esse argumento da Instrução Normativa 39? Qual que seria? Olha, a Instrução Normativa número 39 do TST, ela não tem força vinculante. Sim, mas... Ela não tem força vinculante. Então, eu acho que você deve trazer, com base no artigo 190, uma aplicação subsidiária, né, que a gente tem a diferença agora pelo artigo 15, subsidiária e supletiva. Não concordei com isso ainda não. E para mim só fica no subsidiário. Concordei com isso ainda não. Subsidiário a CLT é completamente omissa, não trata de isso cabe processuais. Então você traz uma aplicação subsidiária do artigo 190, mostra para o juiz que é um meio de procedimento que as duas partes estão anuindo e que vai trazer mais eficiência para a prestação jurisdicional que ele vai dar. Agora, aqui é o seguinte... Se ele negar, o que você faz? Aí é melhor ir para arbitragem. Ou recorrer. Pode recorrer, né? Porque não pode recorrer da decisão interlocutória que ele negou. Uma questão muito delicada é a parte de prova. Isso que eu quis. As partes debilitam a prova e o juiz entende que aquela prova não é a melhor prova para a solução do conflito. Aqui eu entendo, posição minha pessoal, né, que ele teria o poder de não homologar aquela convenção processual, porque a gente ainda tem um viés público. Logicamente, a gente teve uma mitigação no viés público, mas o processo ainda é público, ou seja, é o interesse do Estado de dar a melhor prestação jurisdicional. E nisso ele empodera o juiz para o juiz que vai decidir se realmente qual é o melhor caminho. As partes podem... A Manuela está falando aqui, ó. Juiz analisa se a convenção é eficiente? A pergunta dela. Exatamente. Se ele entender que não é eficiente, ele pode não homologar. Essa é uma posição minha para o processo do trabalho. Você vai para o processo civil, tem gente que sustenta que o juiz não tem nem que se meter, que as partes convencionam e vai. Você não acha que aí dá um argumento... Olha o que você acha, esse argumento que você falou agora, da questão do público e do privado. Você não acha que, se você fosse analisar a base de o que é nulidade absoluta, o que é nulidade relativa, que aí entra na esfera do alcance do direito privado só das partes, porque o que é o argumento? A nulidade relativa, ela é só da parte. Por isso que é relativa. Se enseja a situação em nulidade absoluta, aí tá no âmbito público, atingimento público. Então, você não acha que o ônus da prova, que é da parte, poderia convenção, porque é só a parte que atinge? Mas eu entendo, mas aí é aquela coisa, se você entender que é só a parte, a gente tem que caminhar para a arbitragem. Na arbitragem, é só a parte. As partes que vão dispor como será solucionado o conflito. Se você opta pela jurisdição estatal, você vai se submeter ao crivo do magistrado, porque você pode trazer uma convenção processual sob prova. Não, a solução dessa questão vai ser por prova testemunhal. Mas se o juiz entender que para solucionar aquele conflito há necessidade de uma perícia, pegando o exemplo que eu dei, né, da incapacidade laboral, o juiz tem o poder de determinar a realização da perícia. Volto a repetir, é uma posição minha. Vocês vão encontrar posições contrárias, mas eu entendo que aqui o pêndulo que foi do público para o privado, o processo caminhou para o privado, mas ele ainda tem um viés público, né? E como há um interesse público do Estado em dar a mais correta prestação jurisdicional, se o juiz entender que para a correta prestação jurisdicional há necessidade de uma prova pericial, ele não vai homologar a convenção processual que as partes definiram que a solução seria por uma prova somente testemunhal. Porque nós temos interesse da prestação jurisdicional. Eu partilho da sua posição, mas a minha ideia, quando você colocou, que veio na hora, porque não é uma coisa que eu estudei, é que
seria mais plausível a gente tentasse as convenções processuais em questões de direito que é das partes, mas, e não que envolve a questão de direito público, entendeu? No caso de ônus da prova, casos de perícia, tudo isso é muito mais da parte do que do âmbito do público, né? Porque não é uma questão que é da parte, que se ela não fizer, preclui. Então, eu pensei assim, não que não seria submetido ao juízo, é a sua ideia mesmo, que eu acho que talvez seria mais plausível. Você já tentou fazer e já foi indeferido? Me conta. Não, eu assim fiz convenções processuais mais simples, dessas que já existem de forma típica, né? Suspensão de processo, comum acordo para instauração de dissídio coletivo, mas convenções atípicas, não. Realmente ainda eu não precisei nem tive oportunidade de fazer. Quando eu tive esse caso que eu falei da perícia, foi antes do CPC, né? Se fosse pós, eu tentaria com certeza. Deixa eu te... então foi antes do CPC, por Mas isso que o artigo... Porque o artigo clientes fazendo, por exemplo, convenção de arbitragem é convenção processual para você ir para arbitragem. É uma convenção que as partes optam por ir para arbitragem. Esse eu tenho um caso de clientes que incluem, né, no contrato de trabalho já. Isso Sim, é até um argumento para você sustentar a aplicação da convenção processual no processo de trabalho. Né? Você tem arbitragem já. Né? A gente tem hoje uma valorização da autonomia da vontade das partes. Uma grande valorização. Né? A arbitragem ela foi inserida na reforma trabalhista, né? Aí já é uma questão maior. Mas a arbitragem é mal vista no direito do trabalho. E você acha que depois disso ela está melhorando ou não? O que você acha? Eu acho que a gente não tem ainda muita cultura da arbitragem. Eu já tive casos até de altos executivos até que eu propus. Vou caminhar para a arbitragem, mas a gente não tem a cultura ainda da arbitragem. O que é uma pena, porque eu sou muito favorável a esses meios alternativos ou adequados, né, como alguns preferem, solução de conflito. Mediação. Na Inglaterra, processo do trabalho, dissídio individual, antes do juiz instaurar o dissídio individual, o juiz ele instaura uma mediação para as partes tentarem compor. Você acha, por exemplo, se eu sou uma advogada de um executivo, eu não aconselho a aceitar a cláusula de arbitragem, porque aí ele não vai poder bater na porta da Justiça do Trabalho. Isso é verdade. O que você acha disso? Ele pode, se ele demonstrar que houve um vício de consentimento. Sim, né? só mediante o vício, está na lei. Já pensou? Um alto executivo, uma pessoa esclarecida, ele alegar vício. Aí não tem vício de consentimento. Você não acha? Eu, como advogada de empresa, eu sugiro que eles os façam. Mas se eu sou advogada de executivo... Eu vou ser sincero, eu acho que o caminho vai ser ir para arbitragem, porque realmente... Por quê? Hoje, no judiciário, é muito imprevisível. A gente ainda tem, apesar da implementação do sistema de precedentes vinculantes, a gente ainda tem muita insegurança jurídica em relação aos temas. E outra questão também é a publicidade do processo, né? Porque altos executivos eles preferem ter um procedimento de solução de conflito que não... Reservado. Reservado. Porque ele move uma ação aí no Brasil, né? A pessoa vai lá, tira certidão. Tem uma ação que eu não vou contratar. Tem dois lados aí, né? Que esse lado da privacidade é um lado muito importante para o executivo. Concordo. Você tem toda a razão. Então, o sigilo do procedimento arbitral é algo que é muito positivo para esses altos executivos. Concordo com você. Concordo com você. E agora tem surgido muitos respeitosos lugares de arbitragem, né? A gente tem tido bastante aqui em São Paulo. Realmente você tem toda a razão. Até para o alto executivo tem esse ponto que eu não tinha pensado, você tem toda a razão. E o que mais você sugere na questão do negócio jurídico para nós pensarmos? Você acha que para que isso seja fomentado, é publicar mais artigo, é fazer mais palestras sobre isso? O que você pensa? Eu tenho estudado bastante, né? Eu tenho um projeto aí de fazer minha livre docência, estou pensando talvez escrever sobre isso, fazer palestra e convencendo a magistratura, né? Porque realmente é um instituto
positivo para a gente aplicar. Que, se bem aplicado, trazendo eficiência para o processo, ele realmente melhora a prestação jurisdicional. Então, eu participei dessa banca de mestrado, teve uma banca de doutorado também na Universidade Federal da Bahia, de uma portuguesa chamada Maria Paulo, que foi orientada pelo meu contemporâneo lá na Universidade Federal da Bahia, o Fred Dier, sobre convenções processuais no processo do trabalho. Então, aos poucos, a gente vai mudando aí essa mentalidade, né, essa resistência às convenções processuais. Eu acho que é uma questão de tempo. Questão de tempo e longo, né? Mas você não acha que tem um outro obstáculo aí que você não falou? Podemos falar de um outro, que eu sou um pouco emocional e psicológica. Eu acho que tem um obstáculo mais psicológico do que técnico. Sabe qual? O ego, né? Porque ali as partes ficam muito mais importantes do que a parte judicial. E aí elas resolvem e ele não está... Você não acha que isso atinge bastante o ego, o poder? Isso realmente vai ser uma questão cultural para se alterar, né? Essa questão de uma prevalência do princípio inquisitivo, né, inquisitivo, que é um viés muito peculiar do processo de trabalho. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar essa mentalidade. Realmente, você pegar os doutrinadores, principalmente os magistrados, eles escrevem pela não aplicação. Né? Exatamente. Eu já vi algumas obras, mas penso que hoje eu considero até um novo princípio, né? O princípio do autorregramento das partes, em que a gente tem uma mudança aí, principiológica, de um processo com viés bem publicista para um viés mais privatista, né? Pensando na parte, porque as partes o jurisdicionado é o consumidor dos serviços judiciários, né? Então, se ele traz ele é cliente, melhor, nós somos clientes. Exatamente, cliente, tem que ser pensado sob a ótica do usuário, né? Então, se é algo que vai melhorar a prestação jurisdicional, tem que se adotar, né? Se é uma mudança procedimental que vai melhorar, vai trazer mais eficiência, mais efetividade para o processo, tem que ser aplicado. Então, o que a gente poderia pensar era a decisão dessa convenção com a participação do juiz, para que ele pudesse diluir essa questão do poder, né? Para não ter esse aspecto que é desnecessário, né? Conseguir mostrar para o magistrado que aquele procedimento vai melhorar a prestação jurisdicional. Então, eu sempre fiz afogar o judiciário. Por exemplo, eu penso em convenção processual da causa ser decidida em segunda instância, de excluir o TST como órgão de exame, né? Porque o processo vai para o TST são mais 5 anos. É ruim para ambas as partes. Então, você pode fazer uma convenção processual limitando, eu não vejo inconstitucionalidade, você vai ter o duplo grau de jurisdição, mas que a causa seja decidida, em última instância, no Tribunal Regional do Trabalho. E quando eu vou fazer uma coisa assim muito ousada, quando eu estou advogando, eu vou lá e converso com o juiz antes. Não que eu vou pedir... É sério, eu não tenho, nem conheço o juiz, na verdade, porque eu não tenho essa praxe. Aí eu falo assim, Silêncio, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? E eu acho que se a gente fizesse essa convenção com esse diálogo, talvez aumentaria a probabilidade. O que você acha? Isso com certeza, Patrícia. Acho que você advogando assim, podendo, né, despachar, fazer a gente hoje tem o princípio da cooperação, né, entre advogados. O princípio da cooperação. Está lá no CPC, está no CPC. Processual, exatamente, está lá. Então, acho que é o artigo 7º, né, o 6º. Com o juiz, né, antes realmente de protocolar, sua estratégia é muito, muito boa, né? Excelência, estou pensando aqui em fazer uma convenção processual, o que Vossa Excelência acha? Né? Já combinei a parte de anuil, já está aqui a petição, né? O antiprotocolar eu trouxe, marco uma audiência, enfim, eu acho que esse talvez seja o caminho, porque... Aqui, ó, a doutora Janete, que já foi juíza, acho que na 4ª região, ela fala que é importante a paz social, solucionar os conflitos. Isso é verdade. É verdade. Olha, eu gostei desse tema, porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse tema, né? Porque é uma evolução, né? É uma evolução. Com certeza, é uma grande evolução, é uma grande mudança.
é uma grande evolução, é algo novo. Por isso que tem a resistência, né? E só com o tempo a gente vai conseguir, aí aos poucos, convencer essa mudança de posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, que quem no final decide. Né? Hoje eles... É uma posição, tem alguns aspectos aí para a gente poder fazer a coisa com mais calma, né? Respeitar a cultura, que é essa cultura do controle, né? Que a gente tem que saber diluí-la, respeitar a questão do hipossuficiente e viabilizar uma questão mais eficiente. Então, acho que, partindo de alguns pressupostos mais sérios, a gente pode avançar bastante aí, né? Perfeito, com certeza. Com certeza. Esse é o caminho, né? Cooperação. Cooperação e efetividade da prestação jurisdicional. Que isso é o que importa. Tem mais algum exemplo que você pode sugerir para a gente ficar pensando sobre isso? Tem vários, né? São vários. Eu falei do PJCal, que você evitar o PJCal. Eu adorei essa do PJCal. Audiência só presencial, quem não quer fazer instrução. A parte de provas é riquíssima. Né? Então, a gente tem vários. Isso. Né? Olha, acho que nós estamos chegando ao final. Agora, você sabe que agora a live não corta a gente no finalzinho, né? Porque agora tem a possibilidade de 3 horas de live. Então, aí eles mudou a semana passada. Então, agora a gente pode finalizar com tranquilidade. Você terminou seu raciocínio, então a gente pode finalizar com tranquilidade. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam. Um tema muito diferente, palpitante e pouco falado e pouco estudado. Então, eu gostei muito e eu queria agradecer a sua presença. Eu fiquei muito feliz de conhecer você mais de perto. Eu te desejo muito sucesso na sua carreira. Você é realmente uma pessoa séria, brilhante, me passa muita, assim, garra. Acho que não é garra que as pessoas não sabem. Você tem um sonho, você tem uma vontade muito própria. E isso é muito bom ver isso em você. Eu quero que você cresça bastante, porque a gente precisa de profissionais assim. E você já está convidado para o meu próximo projeto. Meu próximo projeto é Entendendo o Processo do Trabalho. Perfeito. Eu vou começar o ano que vem. Pode falar. Eu vou começar o ano que vem. Conte comigo, eu agradeço aí a valiosa oportunidade. Sempre falar de direito, para mim, é algo muito prazeroso. Você é uma pessoa muito preparada também, enfim, eu acho que sempre é muito produtivo, né? A gente conversar com pessoas inteligentes sobre temas palpitantes. Então, eu vou estar sempre à disposição aí para a gente debater. E agradeço àqueles que participaram. Vi muitos amigos aqui. Muitos. Eu vi a Aline, que é minha amiga de Salvador, a Manuela, o primo meu, Nino, entrou. O Lauro entrou, a Janete, né? que também vai ser minha convidada. Mas, assim, eu estou muito feliz de lhe conhecer. Agradeço muito. Sérgio Dias entrou aqui, meu amigo. Olha, que bom. Tá vendo? Os amigos sempre nos acompanhando. É verdade. E se precisar de mim para alguma coisa, assim, Patrícia, eu acho que vamos falar por algum tema, você que está pensando em fazer alguma coisa, pode contar comigo. Estou aqui. Tá certo, perfeito. Vamos em frente. Estamos todos juntos. A gente tem tá? que nos unir, né? Acho que a área de direito e trabalho tem que estar juntas. Um grande abraço e muito sucesso para você, viu? Obrigado. Continua com esse coração de sonho de concretizar as coisas, viu? Obrigado. E boa sorte amanhã, hein? Boa sorte certo. amanhã. Mandarei notícias para todos. Né? Manda, torcer. Porque esse tema me interessa muito. Vamos torcer. E eu acho que você vai ganhar. Tomara. Se não ganhar, a gente vai para o Supremo. Vamos com a Andinho. Melhor ainda, já tem isso que é o legal. E depois eu vou querer pedir para você essas teses que você está sustentando para a gente poder passar, para poder o pessoal usar. Já no recurso ordinário, no recurso chevista, tá bom? Combinado. Valeu, Patrícia. Um abraço obrigado, a todos. Viu? Boa noite, viu? Agradeço muito sua presença. Foi excelente a nossa live. Até a próxima. Tchau. Até mais. Boa noite. Bom descanso. Obrigado.